aqui dentro dessa temática, porque eu penso assim, a ausência do amor de pai por uma filha, isso está aprovado, antecipa a sexualização da menina. Sim, porque a carência, né, empurra ela pra buscar esse amor. E se um pai é amoroso, é cuidadoso, tá sempre ali, a menina, ela não sente a necessidade de se entregar para qualquer um. Mas tem mais um agravante. Quando os pais, casados e felizes, não ocultam a sua erotização em casa, muitos fazem sem maldade. Muitos não percebem a importância de você ocultar a erotização entre vocês. Sim. Muitos pais, eles, sem querer, sem maldade, eles erotizam os filhos. O marido olha pra mulher com um olhar sexual na frente dos filhos, elogia, dá um tapinha no bumbum, puxa sexualmente, dá um beijo mais caloroso. As crianças, elas são erotizadas por esse comportamento. A forma que tem que estar perto dos filhos é carinho, afeto puro. É um beijinho, afeto puro. Jamais você deve deixar que seus filhos vejam uma pegada sexual dentro de casa. Ainda que você não deixou ver uma cena de sexo, mas a forma erótica de mexer, tem que ter um ambiente... estimula, pá, e libera na mente da criança ou do pré-adolescente já um desejo de ter aquilo. A criança associa o erotismo. É aí que começa o problema. Não adianta a menina ter o amor do pai, o carinho do pai, um lar maravilhoso, se os pais não tiverem esse cuidado. Eu tenho um livro de criação de filhos chamado Onde Foi Que Eu Errei? Ele é o primeiro livro pro público cristão de criação de filhos respeitosa. É um tipo de criação onde você não bate, onde você não espanca, onde você conversa. É o must, o mais moderno de educação de filhos que existe. Eu sou a primeira pessoa que escrevi esse livro. Minha filha hoje tem 30 anos. Eu escrevi quando ela tinha 16 anos esse livro. Eu morei em Belo Horizonte 4 anos. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, era a cidade que tinha mais igreja evangélica. E também tinha mais barzinho. E eu fui orando, Senhor, me mostra o principado da cidade. Qual é o principado? Que você chega numa cidade para trabalhar, territorialmente você tem que entender contra o que você está lutando. E o Senhor me mostrou um principado de desvio de filhos na cidade. E falou para mim, enquanto abre igreja, abre barzinho. É a cidade da festa de boteco, do festival de boteco. Porque os pais lá, eles não conseguem fazer essa conexão de ganhar os filhos. É o lugar que mais tem filhos desviados, é Belo Horizonte. Filhos de crentes desviados. É impressionante. E o que você acha de tantos pastores com filhos desviados? Porque tem muito... Nesse livro, ele tá esgotado agora, gente. Calma, eu vou fazer uma nova edição e vou postar em breve. Eu vou deixar disponível pra vocês baixarem em qualquer lugar do mundo em e-book. Não procure agora, que ele não tá disponível na minha loja, mas eu em breve vou colocar. Nesse livro eu falo dos 15 erros que os pais cristãos, sejam evangélicos ou católicos, aqueles que seguem a Bíblia, 15 erros que nós cometemos. Isso dá um outro podcast, eu venho um dia só pra gente falar disso. E nesses 15 erros eu vou mostrando o seguinte, é impossível a gente não errar, nós somos seres humanos, a gente tentando acertar, a gente erra, o errar é humano. Só que tem erros que eu tenho que andar longe deles, porque eles são muito graves. Vou te dar o exemplo do primeiro erro da lista, só o primeiro pra você entender. Pais que têm vida dupla. Pais que têm vida dupla. São... Espiritualmente. Eles têm uma vida em casa e outra na igreja. Não espere que seu filho seja crente. A criança, ela vê coisa que ninguém vê. Então, eles crescem cauterizados contra o evangelho, porque eles pensam, se Deus existisse, Deus puniria meus pais. Se Deus existisse de verdade, isso é uma farsa. Meu pai tá lá todo espiritual, em casa é um demônio. Minha mãe, em casa é um demônio. Então, ele duvida da existência de Deus desde criança, porque ele vê que não tem justiça. Não, e ele não acaba se rejeitando a igreja porque é uma farsa. Ele vê não tem justiça. Meu pai não é fulminado. Se Deus existisse, esse Deus da Bíblia aí que fulmina, por que não fulmina meu pai? Então, ele é cauterizado na fé. Só o poder de Deus, um milagre muito grande para trazer essa pessoa para Jesus. Nós temos 15 erros desse naipe. Temos erros terríveis. Temos, por exemplo, pais, dentro do livro eu falo, pais que colocam eles na frente de Deus na vida dos filhos. Então eles ensinam os filhos a admirar eles mais do que a Deus. E aí eles são falhos. Quando eles caem, o filho perde a fé. Também você precisa ensinar o seu filho, corrigindo esse erro. Filho, eu sou falho, desde criança. Muitos pais são ensinados à moda antiga de eu não posso mostrar que sou falho porque eu vou perder a autoridade. Não, é o contrário. Se você mostrar pro seu filho que você é falho, se você mostrar pra ele que você tem defeitos, seu filho nunca vai endeusar você e nunca vai colocar você na frente de Jesus. Ele vai saber que você vai errar, mas ele vai saber que Jesus nunca vai errar. Ele vai saber que você pode cometer erros, mas ele vai saber que Jesus nunca vai cometer com ele. Muitos pais não querem esse poderio de Jesus sobre os filhos. Porque Mateus 10:34, o Senhor Jesus disse, muitos vão ter briga em casa. Ele diz, né? Aquele que amar seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10:34, ele fala, você tem que me amar mais. Vai ter muita briga quando eu entrar na tua vida. Eu não vim pra trazer paz. Eu vim pra trazer uma espada que corta o cordão umbilical emocional, que corta a dependência. E muita gente mistura esse assunto, pastor, com honra teu pai e tua mãe. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo a diferença entre honrar e obedecer pai e mãe. É uma das coisas mais manipuladas. No livro eu falo muito sobre isso. Não misture. Honrar pai e mãe não tem prazo de validade. É só no dia que o pai morrer que acabou. A mãe morreu, acabou. Agora, obedecer pai e mãe é outro assunto. Tem nada a ver com honra. Obedecer pai e mãe é o quê? Tem prazo de validade. Um dia que seu filho se tornar adulto, sair de casa, ver a vida dele, ele tem que te obedecer mais. E muitos pais manipulam os filhos. Não, você tem que me honrar. Honrar é obedecer. Não. Honrar está lá no Corban, na história do Corban. E Jesus falou disso. Se você tem um pai idoso, uma mãe idosa, que tá inválido, que não tem onde sobreviver, não tem como viver, você tem que pôr dentro da tua casa e cuidar do teu pai. Isso é honra. Você não pode desamparar. Honra teu pai e tua mãe. Não desampare na velhice. É isso que significa honra teu pai e tua mãe. Enquanto isso... Não só, né? Sim. A honra, ela representa o respeito. Sim, mas a hora que você atinge a independência... Mas a honra principal é essa, vou te dizer por quê. Quando fala do Corban, ele fala assim, vocês
falam que são crentes, mas vocês quebram o mandamento de honrar teu pai porque vocês tiram o que era pra dar pro teu pai. Ele fala específico de dinheiro. Sim. Porque tem pai que é ruim, que abandonou o filho, que abandonou a filha. Tem mãe que é ruim, era espancadora, abandonadora. E o filho converte, a filha converte. O que ela faz? Eles foram abandonadores, mesmo assim sem honra. Porque é o único mandamento, o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongue os seus dias sobre a face da terra.